Em dezembro de 1984, aconteceu aqui o pior acidente industrial do mundo. Esta fábrica liberou uma nuvem química que matou milhares de pessoas em apenas poucas e aterrorizantes horas. O acidente se deu devido a uma reação química que aconteceu neste tanque. Uma reação que levou a uma das maiores tragédias da história provocadas pelo homem. O que aconteceu aqui foram segundos que chocaram o mundo todo. Tragédias não acontecem simplesmente. Elas são o resultado de uma sequência de fatos, juntamente aprisionados no tempo. A ciência por trás do que deu errado está escondida nestes últimos segundos. Últimos segundos. Gás da morte. Versão brasileira Centauro. A cidade de Bhopal fica à beira de um grande lago, quase exatamente no centro da Índia. Ela é a capital da região e está crescendo a uma taxa fenomenal. Com uma população de mais de 1.400.000 habitantes, este é um lugar de muita atividade, agitado e cheio de vida. Mas no dia 3 de dezembro de 1984, Bhopal foi o cenário de uma catástrofe em uma escala sem precedentes, na qual pelo menos 3.000 pessoas morreram asfixiadas em uma nuvem de gás. Muitos dos sobreviventes daquela noite tiveram sua saúde e seu meio de vida arruinados. E até hoje, as batalhas na lei pela exigência de uma indenização continuam. O gás assassino é chamado de metil-isocianato, ou MIC. E veio desta fábrica, construída nos limites da cidade. Ela está fechada há mais de 16 anos, conservada pelo governo da Índia, enquanto este investiga a causa da tragédia. Talvez a peça mais terrível daqui seja o receptáculo por onde o veneno escapou, agora desenterrado de sua localização original no subsolo. O gás vazou devido a uma não prevista e incontrolável reação química. Vários funcionários da fábrica concordaram em voltar ao local da tragédia pela primeira vez desde aquela terrível noite em dezembro de 1984, para explicar como eles acham que tudo aconteceu. Eu fui trabalhar na Union Carbide em 71, quando na verdade não havia nada por aqui, só algumas fábricas. Em 1983, teríamos construído um dos complexos químicos mais eficientes e seguros da Índia. Mas os padrões já estavam deteriorados há algum tempo e eu fiquei sendo transferido de um setor para o outro. Eu era da segurança e depois fui transferido para a manutenção e foi quando eu decidi sair de lá. Na entrevista antes da minha saída, eu mencionei à gerência que eles teriam problemas se não tomassem uma providência e foi o que aconteceu um ano depois. Construída pela Union Carbide, uma corporação gigante multinacional, a fábrica produzia pesticidas extremamente necessários na época, uma vez que a Índia lutava para produzir alimentos suficientes para acompanhar a explosão populacional. O pesticida chamado Sevin age no sistema nervoso dos insetos e sua produção requer alguns dos agentes químicos mais perigosos. Naquela terrível noite de dezembro, esses produtos químicos ficaram fora de controle. A primeira pessoa a perceber que havia alguma coisa errada, alguma coisa que iria levar ao maior acidente químico da história, foi um técnico chamado VN5. Esta era a nossa sala de controle, mas bem diferente, quando tudo aqui ainda era novo. Eu examinei o medidor de pressão e então eu percebi que ele estava fora de escala. Lá fora, a 40 metros de distância, o tanque de armazenamento estava prestes a liberar sua carga mortal. Já passavam 15 minutos da meia-noite. O conteúdo desse tanque representa sobre a segurança.
Para entender como tudo aconteceu, precisamos voltar o relógio. Agora. As que levaram à contaminação do tanque ainda hoje são controversas. Contam para uma tragédia que começou aproximadamente às 8h15 naquela noite de dezembro, quando a rotina de manutenção. Ele conectou uma mangueira de água em um dos canos que corriam por fábrica. Manter o sistema limpo era essencial, pois os agentes contaminantes poderiam facilmente se formar durante o processo. A sujeira passar pelo sistema através de bocais de drenagem, um processo que muitas vezes levava horas. Quase que alguma coisa começou a dar errado. Inconscientemente, uma sequência terminaria na morte de milhares de pessoas. A indústria química usa de fato uma larga escala de materiais perigosos. Por exemplo, pode-se usar ácido sulfúrico na produção de detergentes. Os detergentes por si só não são prejudiciais, mas o ácido sulfúrico é perigosíssimo, do mesmo modo que na produção de shampoos, onde entram agentes químicos como o cianeto. Se você for realizar um processo desse tipo, é preciso ter cuidado, e é óbvio que em Bhopal não houve esse cuidado. O modo particular que a Union Carbide escolheu para fabricar o Química é parecida com a culinária.